Boa noite, eu sou a professora Daiane e hoje eu vim falar um pouco sobre figuras de linguagem. Conceito A primeiro, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para ela dar na comunicação, na fala, maior ênfase e tornar ela mais bonita, mais trabalhada, mais desenhada em si, né? Então, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para modificar a comunicação, tornando ela mais bonita mesmo, né? Tornando ela mais bonita, tornando ela mais rebuscada, dependendo do ambiente em que eu for utilizar também. Dependendo da função que ela exerce na comunicação, elas são classificadas em figuras de palavras ou semântica, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e figuras de som ou harmonia. Nós vamos nos estudar apenas, por enquanto, as figuras de palavras ou semânticas. O que vem a ser o conceito? Elas estão associadas ao que? Ao significado das palavras. As figuras de palavras ou semânticas podem os exemplos que a gente vai estudar: a metáfora, comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia e a perífrase. Nós vamos fazer o estudo dessas com exemplos, conceituação, para poder a gente compreender um pouco melhor e depois, no decorrer das outras aulas, a gente estuda as outras figuras para a gente poder compreender melhor também. Aí, primeiro, nós vamos estudar a metáfora. A metáfora, o conceito dela é uma comparação de palavras com significados diferentes, com significados que não tem nada a ver com a conversa naquele momento, com a escrita daquele momento, mas que vai ficar subentendido, que vai ficar compreendido pela pessoa, pelo ouvinte, o que eu quis dizer, ele vai conseguir entender o que eu quis dizer. Vou dar um exemplo aqui, nós temos vários exemplos de metáfora, vou falar somente de alguns. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. O que quis dizer nessa frase? Que ela chorou da quantidade de um rio? Não. Quis dizer que ela chorou muito, né? Então fala isso. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Então é só uma comparação que ele fez da quantidade que ela chorou com esse rio, né? O seu irmão é um monstro, quer dizer que ele é uma pessoa ruim, né? Aí, então, quer dizer, o seu irmão é um monstro, quer dizer que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa mal. Aquele rapaz é um gato, quer dizer que ele é uma pessoa bonita. Eu comparei ele com esse gato, né, que é um ser bonito. E assim tem os demais exemplos. Nós vamos para a comparação. Comparação, as pessoas confundem muito com a metáfora, só que a diferenciação que difere bastante a comparação da metáfora são os conectivos que a comparação utiliza, porque ela vai comparar o sentido real da palavra, ele está fazendo a comparação, né? Ele vai comparar esse sentido real. Os conectivos, como, assim, tal qual, parece, tudo isso são os conectivos que a gente compreende que seja uma comparação. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, vou tentar explicar alguns. Se os olhos são como jabuticabas, quer dizer o quê? Que os olhos dela são redondos ou são escuros como a jabuticaba, né? O amor é como uma flor, quer dizer que o amor é parecido como a flor mesmo, isso que ela quis dizer nessa frase. Quando a gente se utiliza como, tá vendo? Como, parece, quanto, tudo isso são exemplos de conectivos que a gente utiliza para fazer uma comparação. Então, essas frases são exemplos de comparação. A metonímia. A metonímia utiliza um termo no lugar do outro e a gente consegue entender o sentido real da fala.
eu utilizo, por exemplo, muitas vezes li Camões. Eu não li o Ser Camões, eu li os livros dele, né? Meu pai adora tomar Nescau com leite, quer dizer que ele adora tomar o que? Achocolatado com leite, Nescau apenas a marca. Vou comprar um Bombril para lavar louça. Bombril é a marca. Então quer dizer que eu vou comprar uma esponja de aço para lavar a louça. Bombril seria somente a marca. Então, quando eu faço essa utilização, eu pego um outro termo e coloco na frase para suprimir essa palavra, mas que consiga ter esse sentido real na frase. Isso é uma metonímia. Agora, a catacrese. A catacrese é uma figura de palavra que ocorre quando falta um termo para eu conseguir conceituar outro. Então eu pego emprestado isso por ter alguma semelhança, por ter alguma proximidade de sentido, e eu utilizo em outra enunciado e eu consigo fazer essa compreensão. Vamos ver se a gente consegue entender. O bico do bule estava sujo. Bule, aquela vasilha para ferver o leite ou para fazer o café, ela não tem bico, ela não é um animal, né? Mas compreende o que é o bico do bule. Então, foi esse empréstimo que pegamos de uma outra palavra que tem um sentido semelhante, né? Ela sentia uma dor no pé da barriga, não o pé realmente, mas o pé da barriga, pegou emprestado. O café queimou o céu da minha boca. Então, eu consigo fazer o quê? Da mesma forma, peguei emprestado o céu do ambiente exterior, fora, e coloquei ele para caracterizar algo dentro da minha boca, entendeu? Esse empréstimo que a gente faz dessas palavras, a gente coloca o nome de catacrese. Depois vem a sinestesia. Sinestesia é um recurso que a gente utiliza nas palavras para poder associar a diferentes sensações que são observadas, são percebidas pelo próprio corpo humano. Os exemplos: cor berrante. Cor vem de visão, e berrante vem de quê? De audição. Perfume doce, perfume vem de olfato, e doce de paladar. Então eu utilizo esses sentidos do corpo humano e eu consigo criar essa frase. Então a gente compreende como sendo a sinestesia. Esse exemplo aqui eu achei bem interessante, é de uma música que fala assim: era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Então, esse um lugarzinho no meio do nada quer dizer que é uma forma que eu tentei identificar a visão, né? Com sabor de chocolate, quer dizer que eu tentei identificar o paladar, e cheiro de terra molhada, o olfato. Então, a gente consegue identificar todos esses sentidos nesse pequeno verso, e a gente consegue identificar sendo uma sinestesia. Aí a gente chega na perífrase. A perífrase, ela é substituída porque ela é substituída por uma palavra ou mais palavras por outra expressão. Como assim? Vou te dar um exemplo. A terra da garoa está cada vez mais perigosa. Quer dizer o quê? Eu tirei São Paulo e eu coloquei como todo mundo conhece, a terra da garoa. Então eu tirei o termo que é conhecido por todos e coloquei um outro também que é conhecido por várias pessoas, a terra da garoa. O país do futebol conquistou uma medalha nas Olimpíadas. Que país é esse? Brasil. O Brasil conquistou mais medalhas nas Olimpíadas, conquistou mais uma medalha nas Olimpíadas. Então, isso, a gente, quando faz essa troca dessas palavras, substituição, a gente faz uma perífrase. Pois bem,
Essas foram as figuras de linguagem que eu expliquei para vocês, como eu disse no início da aula, no início do vídeo. Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar novamente, vão fazer a leitura sozinhos e em seguida vão responder os exercícios e me enviar por foto no meu privado, tá bom? Aguardo vocês com as atividades. Obrigada pela visualização de vocês e mãos à obra.